Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino e sou professor na Faculdade de Teologia. Quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem justamente o intuito de levar até você o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, o que o texto realmente quer comunicar. Se você quer saber tudo isso, você está no lugar certo. Quero também dizer a cada um de vocês que já acompanham aqui o canal que eu estou em Portugal, exatamente neste momento, para uma temporada de missões. Por isso o cenário aqui nosso, ele é diferente. Eu estou na casa de um grande amigo meu, Betinho, cantor católico, que faz também missões pelo mundo afora, e ele está me acolhendo aqui durante esses dias. E eu quero dizer também o seguinte, pessoal, o texto de hoje, ele é belíssimo. Por que razão? Porque se trata de um dos textos clássicos do Novo Testamento. Trata-se justamente do momento em que Jesus caminha sobre as águas. É um dos episódios que mais está presente na mentalidade popular, na nossa cultura, a respeito de Jesus. Então, nós vamos mergulhar nesse texto que está em Marcos, no capítulo 6, dos versículos 45 até o 52. E nós vamos ver os detalhes dele. Uma das coisas que mais chama a atenção é justamente o fato de que esse texto traz referências bastante fortes a respeito do ser de Jesus. Exatamente. Então, até o final do vídeo, você vai se surpreender com as informações que esse texto contém. Mas, sem nos alongarmos, nós vamos, neste momento, fazer a leitura do texto e mergulhar naquilo que ele quer dizer. O texto diz assim: Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E deixando-os, ele foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Ao cair da tarde, vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos ouviram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Bom, pessoal, aqui há um dado bastante interessante. Esse texto se assemelha muito com o texto da tempestade acalmada, que se encontra no capítulo 4, versículo 35 ao 41 desse mesmo Evangelho de Marcos. Esse dado é bastante importante. Um outro ponto também fundamental, pessoal, é justamente o seguinte: esse texto vai aparecer também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de João. Ele não vai aparecer em Lucas, ok? Um outro dado fundamental é que tanto em Marcos, tanto em Mateus, quanto também em João, esse texto é colocado logo depois da multiplicação dos pães que alimenta os 5.000 homens. Então, parece, segundo aquilo que há nos estudos bíblicos relacionados a esse texto, que a tradição mais antiga a respeito dessa narrativa era ligada com aquilo que está presente na multiplicação dos pães, ok? Muito interessante isso, sobretudo quando a gente estuda esse ato de Jesus que caminha sobre as águas dentro do Evangelho de João, tá? Porque há uma relação profunda entre três cenas: a cena que Jesus multiplica os pães, a cena que Jesus caminha sobre as águas e a cena na qual, lá no capítulo 6 de João,
Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, etc. Tá ok? Não vou entrar nisso aqui agora. Vamos diretamente para o texto de Marcos, então. Um outro dado aqui, que é também substancial, está dentro da cultura relacionada àquilo que Jesus realiza enquanto sinal, enquanto prodígio, enquanto milagre dentro da tradição dos evangelhos, é que Jesus, no Lago da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, ou também Lago ou Mar de Tiberíades, Jesus realiza alguns desses sinais, desses prodígios, desses milagres. Por exemplo, Jesus acalma a tempestade, isso está lá em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, também em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, já citei aqui, e Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. E ele caminha sobre as águas dentro de Mateus, dentro de Marcos e de João, em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, em João, capítulo 6, versículos 16 a 21. E Jesus também realiza uma pesca milagrosa neste mesmo lago, em Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 11, e depois uma segunda pesca milagrosa, depois já da sua ressurreição, segundo o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Então esse lago é muito importante dentro da tradição dos evangelhos, tudo bem? Porque é um local onde Jesus atua bastante. Vamos então diretamente para o texto agora. Diz assim, que logo em seguida ele forçou seus discípulos a embarcarem. Esse verbo aqui, ele é um verbo que indica que esta passagem pelo mar era uma passagem urgente. Exatamente. Uma passagem forçada. Jesus força os seus discípulos a embarcarem. Há uma discussão a respeito disso entre nós estudiosos. Não há um consenso do porquê Jesus teria forçado os discípulos. Alguns, e isso eu digo na maioria, vão afirmar justamente que é pelo fato de que Jesus queria dar a eles, não é, uma lição, dar a eles a oportunidade de fazer uma experiência com um mistério que ele, o próprio Cristo Jesus, quer revelar. Tá? Esse dado é bastante interessante. Então seria como que uma pedagogia de Jesus forçar os discípulos para que eles pudessem ir sozinhos até o meio do lago da Galileia. E aí o texto diz que eles seguiram antes dele para Betsaida. Aqui é um dado muito interessante. A Betsaida, pessoal, fica a nordeste do lago da Galileia. E há um pouco aqui uma confusão geográfica. Se você pega o texto anterior, você vai perceber que Jesus já estava nessa região. Ele já estava por ali. Então, o texto, na sua sequência, ele é um pouco confuso em relação a isso. Mas o que eu destaco aqui em relação à questão de Betsaida é que Betsaida é a cidade de Pedro e do seu irmão André. Eles nasceram em Betsaida, depois foram morar em Cafarnaum, que é o local onde Jesus também foi morar. Mas Betsaida é significativo porque Betsaida significa justamente em hebraico casa dos pescadores. E muitos que fazem os estudos em relação a Betsaida vão dizer justamente que Betsaida era uma vila de pescadores, de pessoas que de fato viviam disso ali às margens do lago da Galileia, ok? Então, é bastante interessante, bastante significativa essa informação. E aí o texto então diz que, deixando-os, versículo 46,
ele foi à montanha para orar. Aqui nós temos Jesus indo para a montanha. E montanha, dentro das Sagradas Escrituras, é justamente um local de encontro com Deus. Nós temos isso lá em Gênesis capítulo 22, versículo 14, Abraão subindo ao Monte Moriá. Nós temos também, dentro da tradição do Êxodo, no capítulo 3, versículo 1, Moisés subindo ao Horebe para se encontrar com Deus. Isso vai aparecer em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. Também nós temos isso aparecendo em outros momentos do texto bíblico no Antigo Testamento. Montanha, local de encontro com Deus. E é um local privilegiado de experiência com o Senhor. Essa experiência vai acontecer justamente, nós sabemos, né, com, de novo, Moisés, e aqui Elias, quando ele sobe ao Horebe, tudo isso. Então o texto indica essa realidade. E é muito interessante que dentro do texto de Marcos, muitos momentos significativos, não é, justamente vão ser colocados no ambiente da montanha. Por exemplo, a transfiguração, capítulo 9, versículos de 2 a 8, e também o Monte das Oliveiras, lá no capítulo 14, versículo 32 a 42. Tá? Então, Marcos ressalta esse aspecto da montanha. E aí, nós temos a menção de Jesus orando aqui dentro deste evangelho. E há um dado interessante, segundo a tradição de Marcos, que é justamente o seguinte: Jesus vai orar apenas em 3 momentos dentro desse evangelho. No capítulo 1, versículo 35, no capítulo 6, versículo 45, ou seja, aqui, e no capítulo 14, versículos 35 a 39. E esses momentos de oração vão acontecer justamente em momentos cruciais da revelação messiânica. Olha que dado interessante isso aqui, pessoal. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante esse dado para aquilo que vai ser narrado na sequência, o ato de Jesus que caminha sobre as águas, tá bom? Então esse ponto é fundamental. Aí o texto então vai mostrar no versículo 47 uma expressão muito importante: ao cair da tarde. Essa expressão, ela vai aparecer em Marcos em diversos momentos. Então, no capítulo 1, versículo 35, no capítulo 4, versículo 35, o capítulo 11, versículo 19, capítulo 13, versículo 35, no 14, versículo 17, também no 15, versículo 42. E todas as vezes que essa expressão ao cair da tarde, ou ao pôr do sol, ou ao entardecer, vão aparecer no Evangelho, quando essas expressões aparecem, geralmente nós temos aqui uma tensão no texto. Tá? Então vai ser narrado algo tenso dentro do processo daquilo que é a história contada por Marcos. Esse dado é muito interessante. E aí diz então assim: ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. No meio do mar, gente. E Jesus sozinho em terra. Tá? Aqui é um dado muito interessante agora. Depois de ter narrado isso, mostrado, portanto, a distância, Jesus estava à distância deles, tá? No alto da montanha, ele não estava, portanto, numa capacidade de vê-los lá no meio do mar, tá? Ele estava distante. O texto, então, vai trazer para nós a seguinte informação: vendo que se fatigavam a remar.
Ou seja, ele estava distante no alto da montanha. Como é que ele estava vendo lá embaixo, inclusive pelo fato de que a tarde já tinha caído? Percebe? Então aqui o texto parece mostrar justamente que Jesus tem uma visão daquilo que está ocorrendo com eles. Então, inclusive, existe um autor que vai trabalhar sobre essa ideia. Mas Jesus, ele tem esta visão sobrenatural, realmente, do que está ocorrendo com os seus discípulos, lá no meio do mar. E aí é um dado também interessante que é colocado, é que o texto vai dizer que eles estavam fatigados. E esse verbo é um verbo bastante interessante no grego. É o verbo basanizen. E esse verbo significa estar atormentado. Exatamente. Alguém que está atormentado, inclusive, não é, por uma possessão demoníaca. Isso vai aparecer lá em Mateus capítulo 8, versículo 6 e Marcos capítulo 5, versículo 7. Justamente com essa referência. Mas também esse verbo ele é utilizado para falar das dores do parto, pessoal. Olha que coisa interessante. Isso vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 2. Tá? E também para falar do sofrimento que há no inferno. Olha que coisa interessante. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. O que parece então esse texto afirmar é que estes discípulos estavam atormentados, atordoados, desesperados. E Jesus viu, portanto, o desespero deles. E o desespero deles é pelo fato de que havia um vento que era contrário. Aqui há algo muito interessante. Era um vento contrário e um vento que estava acontecendo pela quarta vigília da noite. Então, quarta vigília da noite, gente, é entre 3 a 6 da madrugada. Então, entre as 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Ou seja, estava tudo escuro. Tudo escuro. E esses discípulos estavam no meio do mar. Ora, é neste momento que Jesus vai até eles. E aqui então parece que o texto dá para nós a pista de que Jesus os forçou a passarem por essa tormenta. No sentido de que ele quer ensinar todo e qualquer discípulo seu a enfrentar a dificuldade, a enfrentar o sofrimento. Olha que coisa maravilhosa está em jogo aqui, portanto. Agora, um outro detalhe bastante interessante é que esta hora é uma hora que aparece no Antigo Testamento, lá em Isaías, capítulo 17, versículo 14, onde justamente será afirmado, não é, nesta profecia de Isaías, que Deus atua na vida daquele que está necessitado na hora da madrugada. Olha que coisa, portanto, interessante, profunda aqui. Agora que vem o grande ponto. Porque é nessa hora que Deus atua, é nessa hora que Jesus vai até eles e ele vai caminhando sobre as águas. Aqui há algo muito profundo que eu quero trazer para vocês. Justamente o seguinte: a habilidade de controlar o mar é, segundo as Escrituras no Antigo Testamento, um atributo divino. Apenas Deus pode controlar.
Isso nós vemos no Salmo capítulo 18, versículo 15, no Salmo 65, versículo 7. Mas também é muito interessante a gente perceber o seguinte: dentro da cultura greco-romana, Homero, no seu famoso livro A Ilíada, ele vai justamente falar a respeito disso, que somente os deuses é que têm domínio sobre o mar. Virgílio também na Eneida, que é uma obra clássica, também fala isso. Então, quando Marcos narra Jesus caminhando sobre as águas, ele está atribuindo justamente a Jesus esta habilidade, que é uma habilidade divina. E um texto, para mim, mais substancial para a compreensão disso, do Jesus que caminha sobre as águas, está em Jó, capítulo 9, versículo 8, quando diz assim: a quem sozinho estende os céus. Quem é esse que sozinho estende os céus? Deus Pai. E anda sobre os altos do mar. No livro de Jó, portanto, só é Deus quem caminha sobre as águas. Esse paralelo profundo, portanto, é muito importante, porque ele aqui vai apontar para esta realidade do ser de Jesus. Jesus que é 100% Deus, 100% homem. Esse dado é muito interessante. Agora, diz o texto, qual era o desejo de Jesus? Olha que dado interessante. Ele força os discípulos e agora, diz o texto, e queria passar adiante deles. Gente, aqui tem algo maravilhoso. Aqui é algo espetacular. O verbo que está presente aqui é o verbo pareuthein, e esse verbo pareuthein, ele justamente é utilizado no Antigo Testamento grego como a expressão do Deus que vai justamente manifestar a sua glória ao povo de Israel, passando, exatamente, passando sobre o povo ou à frente do povo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 33, versículos 17 a 34, até o capítulo 34, versículo 8. Tá? Então, Êxodo 33, 17 até o capítulo 34, versículo 8. É a mesma expressão. O Deus que passa à frente do seu povo. E aqui eu quero dizer algo maravilhoso, gente. É exatamente isso que está sendo expresso, está sendo mostrado nessa passagem. Jesus atua com a habilidade própria divina de caminhar sobre as águas e a narrativa vai retomar a ideia de um novo êxodo, deste que vai à frente do povo para libertá-lo. Que coisa mais maravilhosa. E aí o texto diz no versículo 49, vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma. E, gente, por que julgaram que era um fantasma, gente? Pelo fato seguinte, sabe qual é a profundidade do mar da Galileia? Em torno de 212 metros. Uau! Ele estava sob as águas. Habilidade propriamente de Deus. Passando à frente do seu povo para libertá-lo. Que coisa maravilhosa! Os discípulos então ficaram desesperados e, muito embora dentro daquilo que é a tradição dos rabinos da época, eles não atestavam a existência de fantasmas, popularmente as pessoas achavam que existia. Então, eles estavam aqui achando justamente que era um fantasma. Era impossível, gente. Era impossível. Era impossível, não é? Que alguém pudesse caminhar sobre as águas. Esse dado é muito interessante. Aí, quando nós avançamos no texto, o texto diz: pois todos o viram e ficaram apavorados
Ele, Jesus, logo falou com eles dizendo: tende confiança, sou eu. Uau, aqui há algo maravilhoso, pessoal. Esse sou eu é também o eu sou. E isso nos recorda Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés subiu ao Horebe, ele olhou para aquela sarça ardente. Deus se revelou a ele. Qual era o nome de Deus? Eu sou. Essa expressão, ela vai aparecer no Antigo Testamento aí e vai aparecer em outros textos que falam da presença salvífica de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 41, versículo 4, capítulo 43, versículos 10 e 11. Neste sentido, portanto, o que o texto está querendo mostrar é que Jesus é a presença do próprio Deus Salvador entre eles. E é por isso que ele vai justamente dizer aos seus discípulos: não tenhais medo. Essa expressão, inclusive, é uma expressão que dá coragem aos seus discípulos. Ao mesmo tempo, é uma expressão que vai aparecer tanto nas narrativas da infância de Jesus em Lucas, capítulo 1, versículo 13 e versículo 30, quanto em Mateus, capítulo 1, versículo 20, mas também nas narrativas da ressurreição do Senhor, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 6, Mateus, capítulo 28, versículo 5, versículo 10, em Lucas, capítulo 24, versículo 5. E este não temas é muito frequente em Marcos. Por quê, gente? Justamente porque em Marcos os discípulos, eles em diversos momentos estão apavorados, eles estão com medo, eles estão amedrontados. O texto, portanto, quer ensinar a cada um de nós. Jesus muitas vezes permite que a gente passe pelas dificuldades, mas saiba que ele passa à nossa frente como o Deus que nos liberta. Ele tem domínio sobre o mar, ele tem domínio sobre o mal, ele tem domínio sobre as dificuldades que acontecem na nossa vida. E ele afirma a nós: não te apavores, não tenhas medo, fique firme. E você, tem permanecido fiel? Tem permanecido firme? Tem perseverado mesmo em meio às dificuldades? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!